Vamos falar de um outro desafio, só que agora Aham. de um desafio que já foi superado. Você, quando criança, queria ser piloto. Isso. Então, você superou as expectativas, você chegou não só na tua meta, piloto fica no céu, você chegou no espaço. Foi É subir um isso pouquinho mais. mesmo? Você imaginava chegar onde chegou? É essa a pergunta. Eu vejo assim, a vida da gente vai numa sequência de desafios, é como uma escada na sua frente. Você sobe um degrau e você consegue enxergar um pouquinho mais adiante e vai subindo outro. Né? No princípio, eu queria ser piloto, realmente eu queria ser piloto. Não importava que tipo de piloto, podia ser civil, militar, que se fosse, eu queria voar. Você ficava no aeroportozinho Ficava no lá em Bauru, né? Bauru. Acompanhando. Era, até hoje, no lugar que eu ficava, ali tem uma estátua, né, que está do sonho ao espaço. Né? É importante para motivar essa garotada. Não sei se você notou, mas eu gosto muito dessa parte. Como que a gente pode ajudar as pessoas, e principalmente os jovens, para que eles tenham sucesso, né? Então, eu ficava vendo os aviões ali, mas eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. Eu tinha que trabalhar, então com 14 anos eu consegui um primeiro emprego como eletricista aprendiz, estudava dentro de locomotiva. O pessoal falava que eu nunca ia conseguir ser piloto, porque era coisa para filho de rico. E minha mãe me deu um conselho naquela época que foi muito importante. Ela falou assim, olha, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você consegue chegar aonde você quiser. Eu sempre levei isso comigo, sempre falo isso aqui no Brasil, fora do Brasil, e é importante trazer essa questão do é possível também para toda essa garotada, né? Garotada de forma geral, tem muita gente mais adulta que precisa também ter essa motivação. Aí eu me tornei piloto. Aí a primeira coisa foi assim, já que eu sou piloto agora, que tal ser piloto de caça? Aí o primeiro degrau foi ser piloto de caça. Da minha turma tinha 242 cadetes, 28 se formaram pilotos de caça, eu era um deles, cerca de 10%, um pouquinho mais de 10%. Aí, como piloto de caça, eu resolvi estudar mais. Eu falei assim, eu não vou ficar só como piloto de caça, eu vou estudar. Eu fui fazer o ITA, para ter a engenharia, ter a parte técnica também. Eu falei, já que eu sou engenheiro, vamos somar a parte de piloto e a parte de engenharia, vou ser piloto de testes de aviões, então já é um degrau acima. Eu podia voar qualquer tipo de aviões, eu voei todos os aviões que a gente tinha aqui, voei nos Estados Unidos, voei... Aliás, o pessoal está assistindo Top Gun hoje em dia, aquele F-18, eu voei aquilo lá também. Agora, como piloto de testes, eu comecei a pensar, se eu estudar um pouco mais, eu fico com um currículo semelhante aos dos astronautas americanos. De repente eu posso ser astronauta, posso voar mais rápido e mais alto. Aí comecei a olhar o currículo deles, falei, preciso de um mestrado. Aí fui fazer um mestrado em otimização de trajetórias orbitais, depois outro em engenharia de sistemas e doutorado em engenharia de sistemas. Não tinha nenhuma expectativa que o Brasil tivesse um astronauta enquanto eu estava fazendo isso, mas eu tinha a esperança e aí eu trabalhava em cima dessa esperança e me preparava para ter, quando a oportunidade aparecesse, para eu estar preparado ali para pegar ela. E foi aí que o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, abriu uma vaga, eu tinha olhado o site da NASA um monte de vezes, né? Tinha os currículos, eu tenho esse currículo todo, mas não tem essa parte, ser americano, né? Não tinha jeito. Aí não tem nem reencarnando, não tem como, não é possível. Aí, de repente, apareceu a vaga para um brasileiro. Eu falei, vou entrar no concurso, é um concurso público, a NASA abre a cada 2 anos, lá em 1998 eu entrei no concurso e fui aprovado, e a vida mudou um pouquinho. Mudou bastante. A gente tem a imagem, você segurando a bandeira do Brasil, chegando na estação espacial. Como é que foi esse momento, ver a Terra lá de cima pela primeira vez? Qual a sensação que dá? É uma coisa muito marcante, né? Se você pensar, são menos de 600 pessoas já estiveram no espaço, olhando a Terra do espaço, em toda a história da humanidade. Isso dá aí 7 bilhões de pessoas hoje, mais umas 3 bilhões de pessoas que já nasceram e morreram, então 10 bilhões de pessoas, 600, menos 600 chegaram lá. Então, é uma experiência bastante peculiar, muito restrita, né? E aí quando eu cheguei lá, primeiro momento tem o corte dos motores, né, que a gente chega no espaço assim, eu fui olhar na janelinha e você vê esse planeta azul, maravilhoso. A primeira coisa que eu lembrei foi lá da minha mãe, eu costumo falar muito isso porque eu lembro bem dela falando isso, dos olhos azuis, da cor da terra dela, me falando aquele dia que o pessoal falou para mim, você nunca vai ser piloto, você é coisa para filho de rico. E aí aquele planeta azul, assim, eu lembrei dela me falando, olha, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Ela estava certa, para mim aquele foi um momento muito emocionante, assim, que eu nunca esqueci. Ela não estava viva, ela já tinha falecido. Ela conseguiu acompanhar? Ela faleceu em 2002, isso aconteceu em 2006, né? Mas eu sei lá, acho que de algum lugar ela pode ter sentido aquilo, sabe? Para mim aquilo foi muito importante.
E às vezes as pessoas perguntam assim para mim, escuta, muda você quando você chega, uma pessoa quando chega lá e olha para a Terra, muda alguma coisa em você? Muda. É difícil explicar como. Eu vou tentar aqui, de uma forma assim, sucinta, seria o seguinte. Eu era muito pragmático, muito engenheiro, piloto de testes. Pensa bem, na profissão de piloto de testes, você não pode errar. Se você errar, você morre. Se você errar, alguém morre. Astronauta também. Então, a gente trabalha tudo com muito critério, fazia investigação, prevenção de acidentes. Então, aquele cara muito matemático, assim, né? Aí você chega lá, você se sente muito pequenininho. É estranho, porque você fala, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui e me senti insignificante, né? Mas aquele negócio, sabe aquelas pessoas são arrogantes pra caramba, assim, tal, não faz sentido nenhum, porque todo mundo é igual, todo mundo é insignificante. Quando você olha lá de cima o tamanho da Terra, os outros planetas, e quando mede isso com o nosso tamanho, né? A gente começa a cair por terra todas essas questões de, pô, sou assim, sou assim. Aí, você fala assim, mano, peraí, algo tem em tudo isso. E você se compara e fala assim, tá certo, eu sou insignificante perante a Terra. Mas essa Terra da gente, com 7 bilhões de tripulantes, né, com uma espaçonave viajando aí a 30 km por segundo, o pessoal não percebe isso, 30 km por segundo, essa espaçonave da gente, comparada com o restante do universo, também é insignificante. Aí você fala, mas se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra. Matematicamente é. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Ou seja, no final a gente é parte de tudo. E aí eu me lembro muito do meu pai falando assim para mim, olha, trata as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Porque ele era faxineiro, as pessoas passavam por ele, nem olhavam para ele, eu parecia invisível, coisa assim. Aí, nesse contexto assim, se nós somos parte da mesma coisa, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Então, esse pensamento, essa ideia, fez com que eu voltasse muito mais humano, vamos dizer assim. Porque você é tão de exatas, racional, de uma parte do muito número, radical, do sabe? acerto. Aí eu passei a ser muito mais humano com as coisas. Então, às vezes a gente fica assim, né? Não importa se você está certo ou está errado em algumas coisas. Importa se você está bem com as pessoas. De repente, sabe aquelas coisas que você discute, pô, estou discutindo aqui contigo por causa disso, né? A minha razão é muito valiosa. Não importa. Você teve medo de morrer? Existia algum risco? Risco tem, muito, né? E o medo ele aparece, mas você supera isso. De que forma? Treinamento, né? Você aprende a trabalhar com os procedimentos, então o procedimento é o que te dá calma ali naquele momento. E lógico que uma história anterior também, o pessoal fala assim, pô, mas você é muito calmo. Eu já passei por muito aperto na vida, passei muito perto de morrer várias vezes. E então isso acaba te dando uma certa calma. E o que acontece? Naquele momento, eu passei por uma situação que eu geralmente não conto, mas eu vou contar aqui para você como é, que é o seguinte, no dia anterior do voo, você tem a despedida da família. Então, você sabe que tem risco, você está sentado em 200 toneladas de combustível, os sistemas têm que funcionar direito, né? Acontecem explosões de vez em quando, em foguetes, isso faz parte. Você está falando com uma pessoa que tem medo de avião, tá? Só para te contextualizar o drama, que eu tô com a mão suando aqui já, mas continua. Mas aí no dia anterior, eu ia decolar no Cazaquistão, no horário do Cazaquistão, às 8 horas da manhã, aqui seria 11 horas da noite, que é 11 horas a menos, então 9 horas a menos. Então, no dia anterior, lá no horário de lá, 5 horas da tarde, minha família fez todos os exames médicos, que ninguém podia ter contato comigo sem ter exame médico. Aí fizeram os exames médicos e aí os SUS me deram meia hora para me despedir da família. Então, estava lá Fátima, minha mulher, o Fábio, meu filho, Ana Carolina, minha filha, os dois eram adolescentes, vamos dizer assim, ele um pouco mais velho que ela, né, assim. E aí eu não sabia o que falar para eles. É gozado, né? Porque podia ser a última vez que eu estava conversando. Mas também não podia demonstrar isso para eles, não, você não pode demonstrar medo, todo mundo não pode demonstrar qualquer dúvida. Mas eu não sabia o que falar. Então a gente falou de Moscou, falou do tempo frio de lá, né? E é estranho, porque quando eles saíram pelo corredor um hospital que a gente fica lá nos últimos dias, eles saíram pelo corredor do hospital assim, eu olhei e falei, pode ser a última vez que eu estou olhando, é estranho.